presents the prize. De tango argentino e com as obras-primas de Diego Maradona, vamos falar de sorteio. Como nossos dois últimos programas sobre Pelé foram gravados, hoje vamos sortear o livro do Luiz Carlos Cordeiro, de Edson a Pelé, e também o livro Pelé, o Atleta do Século, da Editora Abril, com fotos de toda a trajetória do rei do futebol. Nosso telefone 252-6525, o fax 3874-3454 e o nosso e-mail grandes@tvcultura.com.br. Os ganhadores serão conhecidos no próximo programa. Boleiro, catimbeiro, goleador, pagodeiro e até cantor. Essas são só algumas facetas daquele que foi um goleador da pesada. Eu nunca olhei goleiro, mas aquele problema de 77 contra o Bandeirinha lá, né? Fiquei nervoso. Aí depois no outro lance, pô, olha que eu chutei. Que eu dei um biquinho no rosto dele, pô. O Morumbi tem um pilarzinho lá, como é que fala? Lá que me pegou. Eu dei, a bola picou em frente ao banco do Corinthians. Eu mandei. Até hoje, eu não sei explicar pra você o que aconteceu. Me deu um branco. Aí ele começou lá a agitar. Foi a hora que ele tava saindo, eu peguei aqui no pescoço dele. Aí falou um negócio de raça, né? Gritei com ele, pô, legal, também você. Eu falei assim, não gritei duas vezes, né? Eu, cotovelado e tal, e cuspida, mas ele não saía. Olha, meu irmão, não vem não, que hoje o couro vai comer. Foi na batida do samba, foi na roda de bamba que aprendi futebol. Saí no bloco do sujo, de chinelo novo, brinquei carnaval. Foi na batida do samba, foi na roda de bamba que aprendi futebol. Saí no bloco do sujo, de chinelo novo, brinquei carnaval. Nossa rapaziada, gritar sem mancada na hora do gol. Sou feliz, sou contente, compro meu batente, sem fazer amor. Nossa rapaziada, gritar sem mancada na hora do gol. Sou feliz, sou contente, compro meu batente, sem fazer amor. Mas não me leve a mal, sou fulano de tal. Porque na minha escola já tem gente sambando nesse carnaval. Passe de presente para Serginho. Girou, aí ele gosta, bateu, Porque na minha escola já tem gente sambando nesse carnaval. buscou o fundo. Passa pelo Jair. Ele viu, bola pra Falcão. Quem sabe agora no Serginho. Levantou sua cabeça, Serginho. Foi na batida do samba, foi na roda de bamba que aprendi futebol. Saí no bloco de sujo, de chinelo novo, brinquei carnaval. Foi gravado em 3.000 cópias, em uma semana já estourou, porque ninguém queria comprar, eu tava dando disco pros caras. Sou feliz, sou contente, que compro meu batente, sem fazer amor. Mas não me leve a mal, sou fulano de tal. Porque na minha escola já tem gente sambando nesse carnaval. Mas não me leve a mal, sou fulano de tal. Porque na minha escola já tem gente sambando nesse carnaval. A música que vocês ouviram nessa matéria é Camisa 9 de Marcos Drummond, interpretada pelo nosso convidado de hoje, Serginho Chulapa. Como é que tá, Chulapa? Tá bom? Tudo bem, e você? Tô tranquilo. É verdade aquela história que como cantor você é um ótimo goleador? Não, realmente, não tem nada a ver na coisa do cantor, né? Eu acho que só uma experiência pra ver como é que era, né? Naquela oportunidade, tava bem no futebol, bem com tudo, né? E eu resolvi, juntamente com o Heriberto, um amigo meu até hoje, lançar um disco, mas só pra tirar um barato só, nada mais que isso. Agora, você falou pra mim, esse aqui será que é o último LP que ficou, Serginho? Você falou uma vez pra mim que distribuiu pra muita gente, né? Eu distribuí, principalmente lá em Santos, um amigo meu que tem
uma loja de disco lá, ele ficou com a caixa do meu disco lá, que não vendia aqui em São Paulo, eu resolvi levar para Santos, né? E lá vai voltar lá que é da sua mãe. Só que tem que levar pra minha mãe, E ele não conseguiu, depois de um mês, ela me devolveu a caixa com os discos todinhos dentro da caixa, né? Aí comecei a distribuir pro pessoal lá de Santos. Você viu ali, deu saudade dos gols, Serginho? Realmente, isso aí marca, né? Eu acho que o que realmente marca é os tempos bons, né? Apesar de ter passado muitas confusões lá, mas isso aí já faz parte do meu passado, já a gente aprende, né? A lição, né? E hoje, graças a Deus, tô bem de vida, bem com a minha cabeça, então acho que é o mais importante, né? Do que você sente mais saudade, Serginho? Eu sinto mais saudade dos amigos que ficaram, né? Que você convive 5, 10, 15, até 20 anos com eles, aí de repente um vai para cada lado, e a gente, depois que nem o Muricy, outro dia encontrei com o Muricy, depois de muito tempo que eu não encontrava com ele, agora em Santos, que ele estava pro Liga Santista, vira e mexe, a gente se encontra, a gente começa a lembrar o passado. É bom isso aí, porque o que sinto falta é dos amigos. É o que dá mais saudade. Que dá mais saudade. Bom, o atacante Serginho Chulapa, na verdade, foi o maior goleador da história do tricolor paulista. Fez 248 gols ou 242, Serginho? 242. Mas, na verdade, a gente foi escutar outros dois jogadores que passaram pelo Morumbi, um ainda está lá, para falar um pouco dessas coisas. Dá uma olhadinha no VT. Filiberto lançou para Renato. Boa bola para Mário Sérgio, lançou, Everton bateu, soltou o gol, Serginho! Golaço do São Paulo! Fazer gol é uma delícia. Eu sou Gino Orlando, ex-centroavante do São Paulo Futebol Clube, onde eu permaneci 11 anos. Eu sou o vice-artilheiro do São Paulo até hoje, fazendo 232 gols em 450 partidas. Eu quero ver gol, não precisa ser de placar, eu quero ver. O Serginho é o artilheiro até a data de hoje, fazendo 393 partidas e com 242 gols. Tem 10 mais do que eu. Depois do Gino, a lista dos 10 maiores artilheiros do São Paulo tem ainda o ponto esquerda Teixeirinha, em terceiro lugar com 184 gols. E um ídolo recente da história do tricolor, o atacante Miller, em quarto com 158 gols. Careca, girou bem, Sidney de primeira. O quinto maior artilheiro tricolor é Leônidas da Silva, o Diamante Negro. O homem da bicicleta marcou 140 gols nas décadas de 40 e 50. Em sexto vem o ponta-direita Maurinho, que na década de 50 marcou 133 gols. São Paulo, dominando o Raí, vai direto como veio, golaço! Golaço do São Paulo, golaço de Raí! Raí foi um dos últimos ídolos do tricolor a pendurar a chuteira. O camisa 10 entrou na galeria dos artilheiros marcando 127 gols. Gols que fizeram do São Paulo um dos clubes mais conhecidos do mundo nas décadas de 80 e 90. Festa da galera São Paulina! Aí golaço foi para marcar, tá no placar. Pedro Rocha. O uruguaio Pedro Rocha foi outro que imortalizou a camisa 10 tricolor. Nos 8 anos que defendeu São Paulo, marcou 113 gols, um a mais que o atual goleador França, um atacante matador. Realmente é um privilégio, né? Acho que não é para qualquer um chegar nessa marca. Estou muito feliz. Eu acho que desde que eu tive realmente a oportunidade de ser titular no São Paulo, meu futebol cresceu muito, né? Junto com os companheiros, e os gols foram saindo naturalmente. E de repente cheguei nessa marca aí que para mim é muito gratificante. França igualou o recorde de outro camisa 9 que fez história no tricolor paulista, balançando a rede, o atacante Careca. Bola chegou ao Nildo, pro Rubinho.
Lançamento perfeito ao Careca. Atenção. 3-0 São Paulo. Careca o comandante. 36 segundo tempo de jogo. Lançamento primoroso do Rubinho. Tá empatado com o Careca. Vai pra frente aí nessa contagem, se você continuar no São Paulo, claro. Isso é muito relativo, né? Eu acho que o tempo que eu ficar no São Paulo, talvez eu possa aumentar mais meu número de gols. Né? Eu acho que o Careca não teve tanta oportunidade, ele foi pro Napoli também, né? Jogou na Europa há muito tempo, no Japão, e isso dificultou um pouco. Então vou procurar fazer o melhor o tempo que eu ficar aqui no São Paulo. Quais artilheiros do São Paulo você viu jogar e você admira? Do primeiro lugar, né? Com certeza, ainda hoje, ainda do Serginho Chulapa, realmente tem uma lembrança muito grande, do próprio Careca, em que me inspirei bastante, né? Quando eu vi o São Paulo jogar, né? Do próprio Raí, que realmente tem uma marca muito boa dentro do São Paulo, realmente são ídolos que a gente só tem que espelhar e procurar fazer o melhor também dentro do São Paulo, para quando chegar no nível deles assim, né? Entrar para a história do São Paulo, que é o mais importante. Joga bola, joga bola. 10 artilheiros que entraram para a história com muitos gols. Gol de placa. Gol de barriga. De cabeça. De pênalti. Gols de todo jeito. Mas artilheiro que artilheiro sabe reverenciar quem foi realmente o maior matador do Morumbi. Eu considero o Serginho, na época, um craque. É um jogador mais artilheiro do que eu e dificilmente será ultrapassado. E o que marcou mais? O gol de bico, isso aí eu não esqueço nunca. Realmente o estilo dele, além de ter um talento muito grande, realmente ele não faz muito gol bonito. E isso que eu acho que foi importante para a equipe do São Paulo, né? Que tinha o Serginho Chulapa na sua equipe, né? Sempre chutava de bico e a bola entrava. Serginho pegou a aranha, Serginho Serginho, você foi mesmo o rei do Morumbi? Bom, a partir do momento que a gente, até hoje, estou com 242 gols na história do São Paulo, realmente a gente se considera um dos maiores artilheiros, né? Rei do Morumbi não, teve muitos na frente, né? O caso do Pedro Rocha, né? Então eu me considero o maior artilheiro da história, né? Um matador, não rei. Estava lembrando aqui, ainda teve se juntar tudo, deu 2 anos de suspensão. Eu na história também, né? Eu acho que fiz os 242 gols. Mas dos 9, 10 anos de São Paulo, foi muitas suspensões, muitos cartões amarelos. Se for juntar tudo, dá 2 anos. Se for juntar tudo, dá pra lá mais de 1 ano e meio dá. O que você acha do França? Bom, lógico, é um jogador que você vê, caiu como uma luva no São Paulo, teve essa oportunidade, aproveitou. Hoje está aí, quebrando os recordes de grandes jogadores. No caso do Careca, do Pedro Rocha, do Raí, está perto de alcançar, né? Então, realmente, a gente é suspeito de falar do centroavante tão importante para o São Paulo, da história do São Paulo que já passa a ter, como é o caso do França. Se eu não estou enganado, o França, se marcar mais 2 gols, passa a ser o 8º artilheiro. Passa a ser o 8º artilheiro, realmente. Como é que era o São Paulo da tua época, Serginho? A infraestrutura era boa, o local de trabalho, não tinha CT aí, né? Não tinha. Mas o São Paulo sempre teve uma estrutura, mesmo na época que não tinha CT, né? É lógico, hoje o pessoal tem mais estrutura, dá mais condições para o atleta. Mas a gente não pode reclamar não, que o São Paulo foi um time que sempre deu as condições para os jogadores. A gente treinava em campos bons também, campo alugado na oportunidade, né? Então acho que desde aquela época o São Paulo já tinha uma estrutura boa, né? Então realmente isso aí fez o São Paulo, esses artilheiros, principalmente na minha época também, né? Então realmente a gente agradece de não ter aquela estrutura que tem hoje, mas de ter um começo de um trabalho que foi muito importante na minha vida do São Paulo. Como é que você se define, Serginho? Eu? Um jogador que fazia gol de qualquer jeito, era boa colocação. O que te propiciou essa trajetória toda? Você sempre estava fazendo gol na decisão dos títulos do São Paulo, 80 e 81. Você fez, se não me engano, em 80 você fez os 2 gols, foram 2 jogos 1-0, os 2 gols foram seus. Foi contra o Santos, inclusive, né? Sei lá, eu acho que eu sempre joguei futebol de salão, quando era moleque, né, na escola, e eu aprendi a bater de bico. Do jeito que a bola vinha, bater, tá entendendo? Então, realmente, a minha marca era essa. E eu usava muito o corpo também, né? Eu tinha 1,94 m e realmente usava muito essa parte, virava, dava de bico, dava qualquer jeito, né? Então, realmente,
fez eu ter essa marca no São Paulo. Entendeu? Porque de bater de qualquer distância. Que hoje o jogador tem medo de bater na bola, né? É verdade. Então eu ficava também, acabava os treinamentos, acho que muita gente não sabe, eu ficava treinando, ficava me aprimorando, chutar mais aprimorar a perna esquerda, a perna direita, cabeceio, essa jogada de usar o corpo. Então eu usava muito isso, ficava meia hora a mais do que os outros jogadores para me aprimorar, chegava dentro do campo e bastante. Tá certo. Poucos devem se lembrar dele como jogador, um meio-campista que saiu da escola e dos campos de várzea direto para o time principal do Grêmio. Uma carreira relâmpago daquele que hoje é o atual técnico do Curitiba. Ney. Uma boa chance de Ivo. Palmeiras. Primeiro gol no Pacaembu. Ivo. Arremate rasteiro preciso. Na abertura da contagem. Palmeiras 0-5. Foram 10 anos e aconteceu uma coisa pitoresca comigo que eu não joguei em categoria de base. Eu entrei direto no profissional do Grêmio, estava cursando a Escola de Educação Física. Vim realmente encarar uma de atleta profissional quando fui transferido para o América e posteriormente Palmeiras. Ter trabalhado com o Tele Santana, que me ajudou muito na formação até agora como treinador pela sua competência e seriedade, e ter o privilégio de ter jogado com a Ademir da Guia. Tive essa felicidade de fazer parte do grupo da Copa América. Foi até um acontecimento pitoresco, porque acabamos perdendo, empatando no jogo final e perdemos na moeda da Copa América. O encerramento foi em função de o Palmeiras estar ter começado uma reformulação. Eu, com 30 anos naquela época, um filho pequeno, outro para nascer, e decidi voltar para Porto Alegre e não sair do Palmeiras, um grande clube, para depois passar por clubes de menor projeção. Eu acho que isso, eu preferi sair num grande clube como Palmeiras. Eu comecei nas divisões de base do Grêmio. Dirigi a seleção gaúcha de juniores, que acabou sendo campeã brasileira. Aí tinha Branco, Dunga, Luiz Carlos Vinck, Luiz Eduardo. Trabalhei nos juniores do Grêmio. Aí, em 3 vezes passaram esse jogador como Caio Júnior, Luiz Carlos Martins, Renato Gaúcho, Paulo Roberto. Depois, na segunda vez, Almir, Valdo e outros jogadores. E na última, Darcy. Jogadores... Raul, jogadores que se firmaram no futebol brasileiro, se destacaram. E depois eu fui indicado pelo Evaristo para o mundo árabe. Ele me abriu as portas. Trabalhei no Catar, num clube. Depois eu trabalhei 6 anos com Parreira nas seleções dos Emirados e da Arábia Saudita. Depois vinha substituir na seleção principal. Aí voltei por mim mesmo lá. Tive poucas passagens no Brasil e ultimamente estava nos Estados Unidos. No Curitiba eu estou tendo 2 desafios. O primeiro é, por eu estar muito tempo fora do Brasil, eu passo a ser um desconhecido. Então é uma oportunidade que eu tenho para mostrar meu trabalho e ter o reconhecimento do pessoal de Curitiba, da imprensa, do torcedor em relação a isso. O segundo é tirar o Curitiba dessa situação incômoda. Você apoia a CPI do futebol? Eu apoio. Eu acho que o exemplo tem que vir de cima. Eu acho que as coisas têm que ser esclarecidas, né? De uma forma ou outra, mas que não seja usado somente o futebol para isso. Para quem nunca pensou em ser um jogador profissional, para quem nunca jogou em categoria de base, de repente jogar em clubes, participar de seleção carioca, paulista, ter uma oportunidade na seleção brasileira, eu acho que foi uma loteria. Eu fiz grandes amizades, joguei com jogadores sensacionais. Foi uma experiência marcante na minha vida. Serginho, você lembra do Ivo? Lembro sim, volante do Palmeiras, né?
veio do América do Rio. Teve problema no coração? Realmente teve aquele problema lá, né? Mas ele superou naquela oportunidade, né? Realmente era um grande jogador na posição dele, aquela oportunidade. Viu? Realmente foi até bom ver ele. Tá no Curitiba, né? Tá matando saudade do seu. Legal, realmente. Tá certo. Eu volto a lembrar que hoje nós estamos sorteando 2 livros sobre o Pelé, os 2 deles, né? Um escrito pelo jornalista Luiz Carlos Cordeiro, que chama de Edson Pelé, e Pelé, o atleta do século, da editora Abril, um livro belíssimo com fotos de toda a trajetória do rei. Nosso telefone para participar do sorteio, 252-6525, o fax 3874-3454 e o nosso endereço na internet, grandes@tvcultura.com.br. Os nomes dos ganhadores serão conhecidos no próximo programa. Nós voltamos daqui a pouquinho. Fale com grandes momentos do esporte. Nosso endereço eletrônico é grandes@tvcultura.com.br. Se preferir ligar, disque 11 3874 3292. Se quiser enviar uma carta, anote aí o endereço: Rua Sênio Brigg, 378, Água Branca, São Paulo, capital. O CEP é 050 36 900. Antes de chamar a próxima matéria, queria mostrar uma das fotos aqui do livro da editora Abril sobre a trajetória do Pelé. Uma foto aqui dentro, queria até mostrar para o Serginho também, que é a coisa mais incrível. A legenda diz o seguinte: o cartaz boliviano tem algo de circense. Aqueles santos apresentavam um artista que arrastava multidões. Pelé era mágico, equilibrista, domador de feras, tudo ao mesmo tempo. Muito bacana realmente o cartaz chamando o jogo do Santos contra o time O Petroleiro. O que você acha disso, Serginho? Bacana legal, demais. Bacana. Você já tinha visto? Não tinha visto, não. Primeira vez. Legal. E é verdade, realmente, que o homem era mágico. É verdade. Bom, os catimbeiros de hoje são como os do passado. Chulapa foi eleito pelos boleiros da época o rei da catimba. Assim como no futebol profissional, nos campos de várzea, a catimba ainda é uma das principais armas dos boleiros. Dá uma olhada. Sabe que você é o jogador mais catimbeiro do time, é verdade? Falaram isso, mas é engano, por engano. Nosso time falta vontade para jogar bola. Eu tenho que gritar com ele. Se eu não gritar, nosso time não sai. Não procura o jogo. Então, aí é o que acontece. Muito passe errado, tá acontecendo isso. 1 a 0 pros caras. Extrapola muito. Muita gritaria. Baixaria. E aí, xinga muito? Ele joga com raça e vontade de vencer. O Flavão é aquele que joga com raça e vontade de vencer. É catimbeiro? Um pouquinho só. O que costuma fazer para irritar o adversário, desestabilizar o adversário? Ficar segurando ele, né? Ficar segurando ele se irrita, qualquer um. Você já teve um jogo que com a catimba que você fez tenha dado resultado? Resultado é expulsão, geralmente, né? Quase 22 jogadores catimbeiros em campo, a vida de juiz não é fácil. Isso é verdade. Eu também já conheço isso, a maior parte deles desde pequeno. São 36 anos apitando futebol. E esses velhos são chatos mesmo, viu? Não dá para aguentar. Principalmente esse 3 aqui, o capitão do Azul, acha que a gente está torcendo por Flor, mas não é nada disso. A gente tem que levar no banho. Obrigado. Eu fui profissional de 16 anos. E esses 16 anos eu encontrei o Serginho, era um dos catimbeiros, um Rebelino, um Gerson. Esses eram os mais chatos, né? Você costuma fazer mais dentro de campo para irritar o adversário, para tirar um pouco a concentração e até mesmo saber lidar com o juiz e poder ganhar o juiz pro seu lado? Muitas vezes a gente até diz que deixa ele sozinho que ele se atrapalha, né? Aí o cara fica nervoso. Hoje em dia ele não consegue desenvolver o que ele poderia desenvolver no caso, né? Que é a sua criatividade. Tirar aquela criatividade de dentro dele, né? Fazer alguma jogada, alguma firula, algum negócio, sabe, diferente no caso, né? Aquele de segurar, de ficar conversando com você, mas daqui a pouco ele já tá ali, sabe? E eu já joguei também com o Romário tinha muito disso daí, tá? Acho que é um dos únicos que tem aí, que de repente faz isso, né? Fui privado de me encontrar contigo. É triste ser castigado sem merecer.
Foi obra do destino, mas transformei meu pranto no lindo canto pra você. Serginho, o título de rei da catimba é justo? Os caras tiveram uma enquete aí uns anos atrás e me elegeram, né? Eu acho que eu usava mesmo, viu? Eu usava sempre o corpo, eu usava a mãe, eu segurava, sabe? Às vezes pegava no cabelo do cara, pegava no calção. Eu queria ganhar a partida de qualquer maneira. Às vezes até me extrapolava, né? Então, cartão vermelho ou amarelo. Mas, na maioria das vezes, eu levava vantagem. Não vou dizer que eu levava vantagem sempre, né? Mas eu levava sempre a vantagem nos backs. Tem o temperamento explosivo, a coisa das agressões. Uma vez você ficou 14 meses suspenso por causa de agredir o bandeirinha. Você se arrependeu disso? Como é que você enxerga isso tudo hoje, Serginho? Bom, eu enxergo da seguinte maneira. A partir Teve a agressão ao jornalista também, que te atrapalhou bastante. Exato. A partir do momento, você pode até ter razão, que eu tive com esse jornalista, eu tinha a minha razão. Tinha. Ele foi invadindo uma privacidade que não era a hora dele. Ele me enchendo o saco. Então eu tinha. Mas a partir do momento que você agride, você perde tudo. Tá entendendo? Acabei me prejudicando, bandeirinha, Ribeirão, 14 meses. Foi numa das melhores fases. Foi. Estava na melhor fase minha. Em 77, inclusive, na minha opinião particular, aquele ano, 78, era para mim para a Copa. Acho que eu estava bem melhor do que quando eu fui em 82. Tá entendendo? Então, realmente, sabe, você vê, eu estou falando isso hoje. Apesar que eu estava bem. Você conseguiu enxergar na hora, não, Serginho? Por exemplo, em 77, lá na hora? Não vi que a gente precisando de um gol de qualquer maneira. Aí, de repente, ele vai e anula um gol legítimo. Tá entendendo? Então, eu achei um absurdo. Tá entendendo? Então, aquilo que eu te falei, fui muito prejudicado, eu mesmo me prejudiquei. A partir do momento que você agride, você perde totalmente a razão. Foi o que aconteceu na minha carreira. Mas a idade trouxe serenidade, Serginho? Você deu o mesmo cara tranquilo, não. Graças a Deus, hoje eu estou tranquilo. O último episódio foi em 94, desse rapaz aí, desse jornalista. Que acabou te tirando do comando do Santos. Exatamente. Realmente foi isso que me tirou, sem dúvida, né? Então, de lá pra cá, você vê. Eu era um cara que me mexia, estava em confusão, já faz 6, 7 anos. Tá entendendo? Então a gente aprende, pô. A gente pensa nos filhos, eu olho para meus filhos, hoje eu penso. Sabe, nem penso duas vezes, não penso nada em relação para poder chegar à vida de alguém. Vocês tiram a base. Nunca fora de campo, não briguei nunca com ninguém. Entendeu? Você vê como é que as coisas, né? Então acabava me prejudicando, de eu querer vencer. Às vezes me extrapolava e me complicava. E a briga do mal? Ali nunca vi uma briga, não sai soco, né? Você vê, até hoje. Era pura lógico, até hoje é meu amigo. Sabe, a gente tinha aquelas desavenças dentro de campo, de segurar, discutir e tal, mas nunca teve um desrespeito entre a gente. Antes de chamar outra matéria, só quero te fazer uma pergunta rápida. O Leão era catimbeiro? Ele ficava catimbando sim, cara. Então foi uma delas, perdi a cabeça. Bastante? Muita catimba? Não, ele ficava, lógico, né? Tava no direito dele, tava jogando pelo Grêmio na oportunidade e pelo São Paulo. A gente tá perdendo 1 a 0, ele tava falando, não, segura, não deixa. Então começou a dar uma agitada lá, foi o que aconteceu aquele problema. Tá bom. Emerson Leão, o novo comandante da seleção brasileira, continua arrogante e decididamente não é uma unanimidade nacional. Mas no Recife, capital de Pernambuco, o treinador é tão venerado quanto os grandes jogadores do esporte. Time dirigido pelo ex-goleiro. Vamos lá, com o Leão na seleção. Já é treinador da seleção pernambucana, né? E agora da seleção brasileira. Ele é o melhor técnico do Brasil. Ele é o melhor. Você sabe quem é o técnico do esporte? Leão. Ele é o fera. Recife, o novo técnico da seleção brasileira, tem uma bonita história de amor, que Leão confessa nessa entrevista exclusiva para o Grandes Momentos do Esporte. Eu tenho uma relação especial com a cidade, porque foi aqui que eu escolhi para passar as minhas férias com a minha família quando minhas crianças eram pequenas, fazendo uma casa em Porto de Galinha, no qual já vendi porque agora a superpopulação tomou a liberdade. É aqui que eu iniciei e terminei. Primeiro eu terminei minha carreira como atleta de futebol profissional. Aqui eu iniciei minha carreira como treinador de futebol profissional, retornando depois de 13 anos. Aqui eu consegui meu primeiro título como técnico. Voltei a conseguir o título que eu não tinha de campeão pernambucano, pentacampeão pernambucano. E aqui eu fui escolhido como técnico da seleção brasileira. Leão iniciou a carreira de técnico em 87, quando substituiu Ernesto Guedes. O Leão
ele tinha um grupo, né, de pessoas que conviviam com ele desde a época de seleção. O Éder estava por aqui, o Robertinho estava por aqui, o Ribamar, que jogou no Santos, estava por aqui. Era um time forte do esporte em 87. E o jogador, então, Emerson Leão, não gostou muito, começou a bater de frente com o técnico do esporte da época, Ernesto Guedes. E aí começou a escrever, ele deixava alguns recados na lousa, né, no quadro negro, no vestiário. Time que não ganha bicho, não ganha jogo, alguma coisa assim para dar umas pontadas no Ernesto Guedes. Chegou a um ponto que um dia ele cismou e não treinou, não quis treinar, disse que estava contundido e que não ia treinar. Não, então vai pro departamento, não vou, não, botou a roupa e foi embora. O Guedes reuniu a imprensa e falou, o Leão tá fora. E aí a direção foi conciliar a história e dizer, poxa, não pode, Leão não pode ficar de fora, reta final do campeonato. Você sabe o que aconteceu? Criaram uma história de que o Leão foi pedir desculpa a Guedes. Jamais o Leão pediu desculpa a Ernesto Guedes. Conciliaram a história, o Leão terminou ficando no gol do esporte e na última partida do campeonato daquele ano, o Ernesto Guedes foi demitido e o Leão acumulou as funções de goleiro e de técnico naquela partida. Eu fui perguntar à direção do esporte por que eles tinham tirado o Guedes e botado o Leão. A resposta da direção, Dr. Edson Muri Fernandes, que era o vice-presidente de futebol na época. Ele falou, se o Guedes tivesse dito ou o Leão ou eu manteria o Guedes no comando, porque eu sabia que o Guedes tinha um grupo na mão. Como ele não afrontou o Leão, como ele não topou de frente com o Leão, nós achamos que o grupo estava muito mais com o Leão do que com o Guedes. Por isso, a gente antecipou e colocou o Emerson Leão para ser técnico do esporte. Logo na primeira temporada como técnico, Leão deu ao Sport Recife o título de campeão do módulo amarelo do Campeonato Brasileiro, a conquista mais importante da história do clube. Voltou ao esporte este ano para faturar o estadual. O primeiro dia que eu cheguei aqui, em 87, para ser o atleta e o goleiro do esporte, eu tirei uma fotografia do lado do leão, que é o símbolo do esporte. Um leão que foi presenteado por estrangeiros a esse clube, um leão maravilhoso, um leão francês maravilhoso, que faz parte da sede do clube hoje. E essas coincidências na nossa vida nós temos que repensar. Por ironia, a sorte que Recife trouxe a Leão acabou também com a tranquilidade do treinador. Desde que o técnico assumiu o comando da seleção brasileira, adeus rotina. São horas e horas depois do treino, só para atender a imprensa. Uma maratona difícil para os dois lados. Eu estava assim com uma expectativa de que ele fosse mais arredio, mas que nada. Até foi bonzinho, né? O gênio forte do treinador foi estampado nas manchetes dos jornais. Mesmo assim, a fama de mal não é unanimidade nas redações de Recife. A gente sabe que ele tem esse temperamento, a gente sabe que ele tem aquele estilo dele vaidoso, tem um estilo bem prepotente mesmo. Mas a gente tem um sentimento de respeito. O Leão, ele não é mal-humorado. Ele é chato, é diferente. O que é ser chato? Ele é exigente. Se você chegar na sala dele e a sala dele achar que tem alguma coisa errada, ele vai sobrar para todo mundo. Se ele está na pré-eleição e não gostou de algo que você fez, ele vai espanar mesmo. Faz parte, é o estilo dele de disciplinar. Ao contrário do que de alguns episódios que já marcaram a carreira do Leão no sul do país, no centro-sul, ele aqui mantém uma relação relativamente amistosa com os repórteres. Se eu tivesse algum problema, eu não teria durado. O que existe é que uns gostam e outros não. E tá certo, eu acho que liberdade é isso. Uma curiosidade. O primeiro confronto com os jornalistas de lá se transformou na solução de alguns problemas atuais. Quando ele encerrou a carreira de goleiro, começou como técnico. E logo na apresentação, aí ele começou, eu não quero isso, não quero aquilo, outro. Quando ele terminou, aí eu digo, calma aí, Leão, seu direito termina quando começa o meu. Você acha assim, agora a notícia, quem sabe onde está, sou eu. Aí ele ficou espantado assim, porque ninguém nunca tinha peitado ele, eu acho que eu era o mais experiente do grupo. E daí a gente começou a ser mais amigos ainda e sempre... O que ele gostou foi isso mesmo? De você ter desafiado? Não, eu acho que não foi um desafio. Eu acho que ele gostou da minha posição, que é com uma posição tão firme, certo? Como jornalista, quanto a dele como treinador. Então ele sempre gosta das pessoas de posições firmes, não foi nenhum desafio. Eu apenas defendi o meu direito. Hoje, Claudemir controla toda a agenda de Leão. Um trabalho árduo. Tudo por causa da seleção. O assédio está muito grande? Muito grande, isso já era esperado. O tratamento mudou, né? Como ele mesmo diz, até as pessoas lá no hotel onde ele mora mudaram agora, até no café da manhã, o bom dia passou a ser diferente. As pessoas na rua, quando
cruzam com ele, já olha Leão não apenas como técnico do esporte, mas como técnico da seleção brasileira. Leão, você titubeou alguns segundos antes de aceitar a seleção? Não, sinceramente não. Tem coisas na vida que ela acontece e você tem que estar presente no momento certo, na hora certa. Ela aconteceu na minha vida, eu não recusei, mesmo porque não quero fazer da minha vida como treinador de futebol uma carreira eterna. Não deu nem um fiozinho na barriga? Esse friozinho na barriga deu desde o primeiro dia que eu assumi uma cumplicidade com o futebol, com a bola. Você sempre deixou sua vida pessoal, particular, muito longe do trabalho, da relação com a imprensa e tal. E agora, a seleção não te expõe muito mais a esses problemas todos? Estou perguntando isso justamente porque já começou com o Fará, relação com a família Fará. Mas não tem problema nenhum. Qual é o problema? Que eu sou sócio da esposa do Fará numa fazenda? Sou. Está lá no imposto de renda. Dona Josefina Fará. Ela casou com o presidente da federação. Qual é o problema? As coisas que poderão acontecer serão respondidas por mim. Isso aí que o cargo fica exposto, fica, você tem muita razão. Mas nós não devemos correr do cargo, porque aí nós estamos sendo incompetentes para ele. O goleiro Leão já foi garoto propaganda e eleito dono das mais belas pernas do Brasil. Em campo, lançou a moda das camisas coloridas, ou exageradamente listradas. Aos 51 anos, aproveita o sol do Nordeste para manter o bronze. Os exercícios diários ajudam na boa forma. O técnico do Brasil continua tão ou mais vaidoso que na época de jogador. Você não disse que eu sou vaidoso? Eu sou vaidoso e preocupado com a saúde. Nós ficamos aqui esperando um pouquinho você fazer a barba antes da entrevista. Você sempre se assumiu muito vaidoso. Agora com a seleção você precisa ser mais vaidoso ainda? Você não está me esperando já há algum tempo só por isso, mas também por isso. Que os últimos 5 minutos eu fui fazer a barba. É uma questão de respeito a você e ao público. Isso é pura vaidade. Não, isso é puro respeito. Agora, que todo ser humano tem vaidade, tem. Você está com um batom bonito para combinar com você, certo? Com seu traje bem feminino. Isso é uma vaidade também. Não, vamos falar da sua vaidade. Você se considera bonito? Não, eu me considero homem. Isso já é o suficiente para mim. Certo, e aí, você tem medo de envelhecer? Precocemente tenho. Agora, naturalmente, não. O que você acha que é envelhecer naturalmente? Como você espera estar daqui a 10 anos? Eu espero estar com um homem de 61 anos, que ainda tem capacidade para realizar trabalhos, entendeu? Que ainda se preocupa em manter uma aparência física de acordo com a sua idade. Vou procurar, logicamente, através da medicina, e isso eu já faço agora, me preservar sempre, porque eu acho que a vida do ser humano na Terra é muito pequena. Eu acho que nós deveríamos viver no mínimo 150 anos. Onde você quer chegar com a seleção brasileira? Aonde você deseja. Campeão do mundo? Nem precisei responder. Serginho, o que você acha do Leão? É disciplinador? Vai dar certo na seleção? Como é que você vê? Bom, eu acho que vai. Inclusive, na semana retrasada, eu tive, antes dele assumir a seleção, eu tive num barzinho lá com os amigos meus lá em Santos e estavam discutindo, né, se era o Felipão, o Oswaldo, como eles desistiram, aí cada um da mesa falou, pô, qual que é o seu treinador? Eu, sinceramente, eu achei que o Leão deveria ter a oportunidade, né, e realmente foi o que ocorreu. Agora, aproveitando que a gente está falando de treinador, eu sei que na saída do Giba agora cogitaram te chamar de novo, né, Serginho? Se você fosse treinador do Santos, o Rincon estaria rebelde do jeito que está se mostrando nos últimos tempos? Veja bem, a gente, se eu tivesse essa oportunidade, sinceramente, a gente ia conversar com o elenco, conversar individualmente, explicar
minha maneira de trabalhar, como é que era, né? Para poder a gente não entrar num atrito, né? Então a primeira coisa ia ser isso daí, a gente trocar ideia e se fosse eu, no caso, eu sentaria com ele, conversava e explicava realmente a realidade para ele, né? Do momento do Santos tá passando nessa fase difícil. Você, como jogador, deu o último título para o Santos. O que você acha que está acontecendo com o time? Bom, você acha que é vaidade, é rebeldia, é estrela demais no mesmo lugar? O que acontece ali? É complicado, viu, rapaz? O Marcelo, o presidente, gastou mais de 20 milhões para contratar, fazer um Santos campeão, né? Porque realmente o que está perturbando o Santos hoje, e a cidade do Santos, se chama um título. Que há 17 anos ou 16 anos, que não ganha um título oficial, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Paulista. Isso faz falta. Eu acho que para time grande, o time grande não pode ficar mais de 4 anos sem ganhar o título. O Santos já está 17 já. O último foi 84. Então isso está perturbando também a torcida. Hoje o time do Santos não joga tranquilo na Vila Belmiro, que é a casa do Santos. Hoje os adversários descem a serra. Antes descia tremendo. Hoje eles descem a serra, eles vão para a praia, eles passeiam na cidade, vai dar a ponta do Santos. Tá entendendo? Então os jogadores têm que ter um pouquinho mais fora com essa saída, acho que foi melhor. Unir um pouquinho mais. Não adianta estar em campo e cada um sair para um lado. Não conhece a situação do outro. Conversar mais. Então agora acredito que a partir desse momento que se trancaram, eu acredito que o Santos possa melhorar. Uma pergunta rápida. Você sabia que tem uma banda de rock and roll com teu nome? Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, sim. A gente vai dar uma olhadinha agora na música que eles fazem. Legal. Parece que ele até já saiu falando por aí que tem a banda, parece que ele já saiu falando que o Chulapa parece que é por causa do pé dele, né? Aí parece que ele falou que o pé dele ficou tão famoso que virou até nome de banda. Você não tem relação nenhuma com ele, assim? Não, eu, na verdade... Se você tivesse que falar alguma coisa pro Chulapa nessa hora, o que você falaria? Não, cara, eu acho que eu não tinha nada pra falar pra ele. Eu queria mesmo jogar bola com ele, sabe assim? Vamos bater uma bola aí, negão. Vamos aí, vamos tomar uma cerveja junto. Acho que ele é isso que eu queria mesmo que seja Chulapa. Ele viu, bola pra Falcão, quem sabe agora no Serginho. Levantou sua cabecinha, Serginho! Eu acho que é só o nome da banda, assim, já é totalmente ele, assim. A gente não falou nada de... A banda tem o espírito dele, é meio guerreiro? A banda é bem, sei lá, bem garra, bem agressivo mesmo, assim, do mesmo jeito bom de bola, sabe assim? A gente tá tocando bem, tá tocando tudo e o Serginho Chulapa é isso mesmo, assim. Olha, passe de presente para Serginho. Girou, aí ele gosta, bateu e gol! Geralmente música tem um pouco da rebeldia. Você acha que o nome também inspirava um pouco da rebeldia do Serginho, assim? Ou não tem nada de rebelde? Não, eu acho que essa parte mesmo, assim, dele, de, sabe, de ser bom de bola, ser um cara malandro mesmo, assim, um cara de agressivo, assim, quando, sabe, que não guarda nada, o que tem pra falar, fala, sabe, assim, eu acho que isso mesmo que representa a banda, assim. O Serginho representa muito bem a banda, assim. Quando a gente começou a banda, ele era técnico do Santos, né? Então ele já tava batendo em jornalista, não sei o que. Eu achei bem a cara da banda, o Serginho Chulapa. Você tem o negócio do Trem da Alegria? Tenho o Trem da Alegria. Como é que foi? Quando é que você começou mesmo? Como é que foram essas...
Bom, o Treino Alegria foi dos 7 em 85, eu tinha 7 anos e fiquei até 92, 93, quando tinha uns 15, por aí, assim. O Treino Alegria foi uma escola, assim, né, pra mim, assim. Foi uma escola que eu aprendi gostando, sabe, assim, você não... Ó, você tem que fazer isso, não. Eu já gostava de cantar, gostava de dublar os artistas, assim. Agora, você jogou bola? Eu joguei bola, cara, consegui, viu? Fiquei 3 anos jogando bola, né? Joguei no Corinthians, joguei na Portuguesa. Tava eu, joguei o Soneiroche, Pena, o Marcos Senna. Aí tava o Lula Pereira simplesmente pôs a gente pra correr numa chuva, cara. Porra, fiquei ferrado, né, cara? A gente correndo, e nessa que eu tava correndo assim, eu tava fazendo música, sabe? Compondo na hora, assim, correndo sozinho, assim, compondo. E foi que eu falei, pô, eu não sirvo pra futebol, né? Futebol, eu não quero jogar, eu gosto de jogar bola, mas eu não sou jogador de futebol. Música e futebol combinam? Ah, combina, né, cara? Eu acho que futebol tem que... Futebol tem que jogar por música, né? Assim, um monte de time joga por música, né? Aquele velho termo, assim. O Júnior fugiu 5 pela meia esquerda, lançamento é pra ele. Dominou, ganhou, bateu, olha o Serginho! Brasil! Poxa vida, Serginho, criou influência até na música. Realmente. Sempre é bom, uma homenagem, né, que eles acharam que devia fazer pra mim, né? Então, realmente, a gente fica contente de saber que o Juninho fez o nome da banda de Chulapa, né? Então, realmente, isso aí é legal. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Bom, eu volto a lembrar você do nosso sorteio. Hoje nós estamos sorteando 2 livros. De Edson Pelé, do jornalista Luiz Carlos Cordeiro, e também Pelé, o Atleta do Século, um livro da editora Abril, com fotos de toda a trajetória do rei do futebol. O nosso telefone para você participar do sorteio, 252-6525, o fax 3874-3454 e o nosso endereço na internet, grandes@tvcultura.com.br. Os nomes dos ganhadores serão dados no programa do sábado que vem. E Grandes Momentos do Esporte reservou um presente especial para a torcida do Esporte Clube Bahia, da Boa Terra. Aí vai o título brasileiro conquistado em cima do Inter de Porto Alegre, em 88. Confira. Mais João Luiz para a cobrança. Procura Leomir. Abriu com Edu pela esquerda. Lá vem a batida. Olha o gol. Lá dentro. Gol do Internacional. Confira com Falcão de Oliveira. Na descida de Edu, a zaga do Bahia cochilou e aconteceu. Ficou todo mundo olhando, o Edu tocou e o pezinho de Leomir colocando no fundo aqui na fonte. É o primeiro do Internacional, camisa 8 para Leomir. Agora Inter 1, Bahia 0, Ronaldão. Bolão para Zé. Pode jogar no conflito, ajeita. Olha o toque, na medida. Bobô, lá dentro. Gol! Sensacional! Confira com Falcão de Oliveira! Tudo começou com o trabalho de Charles, o toque para Zé Carlos, o cruzamento perfeito que foi na cabeça de Bobô. Tafarel dessa vez não viu nada, é o 6º gol de Bobô na Copa União. Agora tudo igual na Fonte Nova que vai à loucura. Bahia 1, Inter também 1. Tá enfiado o Bobô, sempre fechando por dentro. Fez boa abertura para Zé Carlos. Vai tentar fuzilar, não. Abriu com Osmar, na área. Olha lá, bateu. Perdeu Charles, não é possível. Tentou girar. Agora sim, tocou o Bobô, lá dentro. Gol! Bobô! A galera vai à loucura. No gol chorado. Reveja! E dessa vez começou com o Osmar. E o Charles não acreditou como perdeu o gol. Mas Bobô veio de trás e conferiu. Colocou no fundo. Depois de muito choro, a galera volta à loucura. Romualdo perde a bola ou não? Termina! E na segunda partida no Beira-Rio, Bahia e Inter ficaram no 0 a 0. E o Bahia se sagrou campeão brasileiro.
Bom, e amanhã tem Fla-Flu no Maracanã, um clássico do futebol brasileiro cheio de história. Para os amantes do futebol, vão aí mais 2 daqueles duelos de arrepiar. Confira. Ferran é o mais novo campeão da Fórmula Mundial. Há 9 anos, um piloto brasileiro não conquistava um título tão importante no automobilismo internacional. Grandes momentos, presta agora uma pequena homenagem ao nosso campeão. Aí, nossa homenagem ao Gil de Ferran. E antes de encerrar o programa, queria, na verdade, mostrar aqui, revelar o herdeiro do craque. O Serginho II, é isso, Serginho? Serginho, vem aqui um minutinho falar com a gente. Tá bom? Vai jogar bola também, Serginho? Eu tava conversando com ele antes e perguntei, que posição você joga então? Eu falei que nem meu pai. É, centroavante, é. Tá lá na escolinha do Edu e de João Paulo lá no Pé na Bola, né? Tá fazendo gol, né? Vamos ver. Tá fazendo gol? Tá fazendo gol. Eu tenho presenciado, tenho ido no campeonato. É, mas acho que tem futuro. Né? Tem a ginga do pai? Usa bem o corpo? Eu tô ensinando, né? Até que ponto dá pra ensinar, Serginho? A gente... Isso já vem do berço, né? Então, depois que ele entrou lá com o Edu João Paulo, ele melhorou 50%, né? E eu não peguei ele ainda, entendeu? Então eu vou conversando, vou pegando ele nos campos para poder... O atacante do Corinthians, Dinei, é um dos convidados do Cartão Verde. Amanhã, 9 da noite. Assista agora Tribos e Trilhas.